E a palestra dessa manhã, eu queria trazer uma figura aqui para ajudar a gente a refletir sobre a nossa capacidade de pedir ajuda. Quantos de nós, quantos de vocês já se sentiram assim como se você estivesse afundando, mas continuaram com aquele sorriso assim por fora, né? A pessoa fala assim para você, tudo bem? E aí, como está? Tá tudo bem, mas só você sabe como está por dentro. Nós temos uma capacidade, eu diria assim, muito criativa de esconder os nossos problemas. E isso muitas vezes pode funcionar como uma espécie de pequenas gotas de veneno, sabe? Você vai guardando, 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 vai segurando, né? E se você for a pessoa na sua casa que segura as pontas, é pior ainda, não é? Teve uma vez uma pessoa que falou assim para mim, né, acompanhando lá em psicoterapia, ela falou assim, mas eu sou o pilar da casa. Aí eu falei assim, e o que acontece quando o pilar racha? O que acontece quando essa estrutura, que é muito forte, que é muito poderosa, né, ela trinca? O que faz? Deixa a casa cair? Deixa desmoronar tudo? Então é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje. E para ajudar na nossa reflexão, eu gostaria de que você, se você estiver aqui, já pega aí a sua Bíblia. Tá, você que está em casa, pega aí a sua Bíblia também, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Seguintes, tá? Veja, nessa passagem aqui, o contexto dela é, Jesus estava vindo ali daquele milagre da multiplicação dos pães. Então vocês conhecem bem essa passagem, sim ou não? Estava todo mundo ali, uma multidão seguia Jesus, uma multidão estava atrás dele e de repente os discípulos perceberam, olha, já é muito tarde. E essas pessoas aqui, elas estão com fome. Manda essa multidão embora para que elas tenham onde comer, onde se abrigar. E Jesus fala para os discípulos, não, dai vós mesmos a eles de comer. E aí fala, mas como? Né, como que a gente vai dar aqui uma comida para esse povo todo? Né? E aí então aparece o menininho lá com 5 pães e 2 peixinhos. E aí a gente já conhece a Sagrada Escritura, que o Jesus então multiplica os pães. E aí no versículo 22 diz assim, logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. E depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. Olha aqui, Jesus saiu do ambiente, lembra de ontem? Né? Ele saiu daquele ambiente de trabalho e foi sozinho orar. Estava no momento dele, no momento a sós. O barco, né, onde os discípulos estavam, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Esses detalhes da Sagrada Escritura são importantes, tá? O vento era contrário. Você imagina no mar ali, não é? Os pescadores indo contrário ao vento. Nas últimas horas da noite, ou seja, já era muito noite, já era muito escuro, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar.
Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Ó, a mente, não é? Os pensamentos já não estavam funcionando muito bem. E gritaram de medo, mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, lembra do vento contrário? Sentindo o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu queria que nós mergulhássemos nessa passagem da Sagrada Escritura e tentássemos entender novamente o ambiente onde eles estavam. Era um ambiente tranquilo? Não. Era um ambiente de muito vento, de tormenta. A Sagrada Escritura, toda vez que ela traz esses elementos da natureza, tá? É importante entender, né, e fazer analogia com a nossa própria vida, tá? Esses ventos contrários, as dificuldades que você enfrenta na sua vida, os ventos que são contrários a tudo aquilo que você gostaria que a sua vida tivesse. Olha, você está caminhando para cá, de repente existem várias situações na sua vida que o vento começa a bater ao contrário, ou seja, impedindo você muitas vezes de seguir adiante. Não é? E nós estamos diante aqui de homens, Pedro muito corajoso, olha só, olha que contraste interessante, né? Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir andando até o Senhor sobre as águas. Ou seja, Pedro foi corajoso, sim ou não? Porque ele poderia dizer assim: não, é impossível. Mas ele foi até corajoso. Mas a palavra diz assim: ele sentiu o vento e teve medo. Assim como nós temos os medos. Assim como você que está no caminho de Deus, assim como você que está firme na fé, mas existem ventos na sua vida. Existem situações que fogem do seu controle. O vento nós não conseguimos controlar. Não é? Quem aqui consegue conter o vento? Consegue. Os ventos na sua vida são justamente aquelas situações que você não consegue controlar. Aquelas situações que você não tem o controle, que fogem, que te escapam. Sabe aquela situação bem difícil que você fala: e agora o que eu faço? E bate o desespero, bate o medo. E claro, o desespero e o medo, vem a ansiedade, vem a mente que começa a funcionar de forma desesperada, como os discípulos aqui. Olha o ambiente. Primeiro, eles estavam cansados e exaustos. Eles já estavam vindo de uma caminhada bem longa com Jesus. O trabalho naqueles dias estavam cansados, exaustos. Estavam brigando com o vento, com a tormenta. E aí também diz da última hora da noite, ou seja, já estava muito escuro. Tá? Na Sagrada Escritura, a escuridão, né, o medo, ela representa também esse medo, essa coisa que a gente não sabe o que tem no escuro.
E a cabeça deles estavam tão assim cansadas, estava tão exausta, que eles começaram a enxergar coisas que não existiam. É um fantasma, não é? Quantas coisas que você está vendo, ouvindo, coisas que não existem. É um produto da sua mente. A ansiedade e a depressão, elas têm essa capacidade de fazer isso com a gente, de começar a, não é? Começar a ver coisas onde não existe. Você começa a ver preocupações, situações catastróficas, não é? Onde elas não existem. Mas Pedro sentiu medo. Não é? Eu poderia dizer que Pedro ficou extremamente ansioso aqui nessa situação. Deu uma crise de pânico, não é? Em Pedro. E aí ele começou o quê? A afundar. E é interessante que quando atendendo muitas pessoas no consultório, a gente entende, eu mesmo já tive várias vezes essas crises de ansiedade, e como a gente conversava ontem aqui, é uma situação assim de pânico, de morte, não é? Quem já teve aqui? É uma situação assim de morte, não é? Parece que aquela coisa assim não tem fim. E aqui um parênteses, tá? Quando você tiver as suas crises, a melhor coisa a fazer, eu acho que o Padre Adriano depois vai falar isso, mas se ele não falar, eu já estou falando aqui para vocês agora. A melhor coisa a fazer é não tentar controlar a sua crise, tá? Porque tem pessoas que quando começa em todas aquelas situações, elas querem controlar, elas querem de alguma forma, claro, porque elas querem fazer com que aquilo pare. Só que acontece é que aquilo não para. E a pessoa entra num ciclo, não é? Que como ela não consegue parar, a ansiedade aumenta, não é? É por isso que quando uma pessoa está, por exemplo, numa crise de pânico, a primeira coisa que ela faz é o que a gente chama de hiperventilar, né? Ou seja, a respiração começa a ficar bem ofegante, né? E aquilo vai dando um desespero, e é isso que você quer controlar. Por isso que quando uma das técnicas mais fundamentais nesses momentos é justamente você sair do lugar, ir para um lugar mais calmo, sentar, ou se puder deitar com a cabeça um pouco levantada e fazer técnica de respiração, né? Respira fundo, né? Conta até 5, 6, prendendo a respiração, e depois vai soltando, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Por quê? Para que você ir parando essa hiperventilação, essa respiração ofegante, não é? Então, uma das técnicas importantes é justamente você trabalhar a respiração nesses momentos, ok? Mas uma crise de ansiedade, ela dura alguns minutos, tá? Você precisa ter isso na sua mente, que a crise, ela é como se fosse uma onda, ela vem, não é? E depois ela vai embora, tá? Ela não vai ficar ali por muito tempo, não. Uma crise de ansiedade, ela dura no máximo, assim, uns 10 minutinhos, tá? Então, você segura que vai passar, tá? Ninguém morre com a crise de ansiedade. Pelo menos até hoje não tem relatos, tá bom? Que a pessoa morreu porque teve ansiedade. Então, só um adendo aqui. Mas veja bem, a Sagrada Escritura diz, não é? Que Pedro teve medo. Agora eu fico pensando aqui, qual era a profissão de Pedro? O que Pedro era? Pedro era pescador. Já viu um pescador afundar? Um pescador que não sabe nadar? Por que Pedro, sendo pescador, começou a afundar? Porque ele não nadou. Né? Era simples, começou a afundar ali, opa, peraí, deixa eu dar umas braçadas aqui e ir na direção de Jesus, né? Até porque ele teve coragem de pedir para Jesus, olha, eu quero ir andando sobre as águas. Mas Pedro afundou porque teve medo.
E é interessante que a Sagrada Escritura mostra que já há um caráter redentor de Cristo Jesus. Aqui é a divindade, que é Jesus sobre as águas, que socorre a nossa humanidade ferida. Cristo está sempre com as mãos estendidas diante do seu medo, diante da sua ansiedade. Eu sei que nesses momentos bate em nós assim aquele desespero, aquela coisa que parece que ninguém está vendo, que Deus não está conosco, mas é justamente ao contrário. Nos momentos em que os ventos batem contrário sobre você, nos momentos em que a ansiedade bate, que o medo é desesperador, Jesus estende a mão sobre você. Mas é preciso um caráter, é preciso algo aqui muito importante, que muitas vezes falta para nós que somos católicos, que cremos em Deus. A coragem de pedir ajuda. A coragem de chegar para Deus e dizer assim: Senhor, salva-me. E Pedro fez isso. Pedro gritou, olha que interessante. Começando a afundar, Pedro gritou: Senhor, salva-me. Não é? Pedro gritou: eu preciso de ajuda. Eu estou afundando. E muitas vezes, as pessoas, principalmente de fé, elas resistem muito a pedir ajuda. Muitas pessoas que estão na igreja, que inclusive têm até lideranças na igreja, elas resistem muito a pedir ajuda. Aí o que o corpo faz? Vai lá e pede por ele mesmo. Porque tem horas que o nosso corpo, ele é autônomo, não é? Se você leva o corpo ao limite, ele vai dizer para você: olha, já deu, chega. E aí, é a hora que a pessoa ela desaba, quando ela tenta resistir e não pede ajuda. Tá? Muito comum. Como eu atendo muitas pessoas, né, que procuram, e elas estão dentro de um contexto religioso, é interessante que quando as pessoas chegam, a grande maioria já chega assim, né, já está quase no fio da navalha. Por quê? Porque ela foi negligenciando os sinais, foi segurando, segura, e só quando está afundando é que ela estende a mão e fala: ah, não aguento mais. E às vezes não é nem ela que fez isso, o próprio corpo, né, que chegou nesse ponto. Então, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, tenha a coragem de pedir ajuda, porque Deus, ele vai te socorrer, só que Ele te socorre também através de outras pessoas. Ele te socorre através, por exemplo, no caso da ansiedade e da depressão, de um tratamento eficaz. Deus pode fazer milagre? Claro que pode, tá? Claro que pode. Mas a fé nos ensina, tá, que nós precisamos, que nós somos dependentes de outras pessoas. O Padre Jonas falava muito para nós aqui na comunidade, internamente, não é? Uma frase do Padre Jonas: ninguém é bom sozinho. Tá? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó, ninguém é bom sozinho. Tá? Ninguém se salva sozinho. E aqui eu vou trazer para nós: ninguém, presta atenção aqui, ó. Ninguém se cura sozinho. Ninguém se cura sozinho. Se você não estender a sua mão, a cura de Deus não chega até você. Por quê?
Porque muitas vezes, esse ego nosso, né, essa autossuficiência tóxica, ela também nos adoece. Você já está com todos os sinais no seu corpo que a sua saúde mental não está boa, mas você resiste. Você fecha lá no quartinho e fica, ai Jesus, me cura disso, me cura daquilo, me cura. Não é? Deus quer te curar, mas Deus quer te curar através de quem? De outras pessoas. A gente conversava aqui ontem, não é? Surgiu até uma pergunta falando assim, por que as pessoas elas têm tanto preconceito, não é, em questões psiquiátricas, né, de tomar o remédio e tal? Gente, a Sagrada Escritura disse que foi Deus que fez o médico está a serviço de Deus, a medicina. Então, obedecer o médico, obedecer um tratamento, é também obedecer a Deus, é Deus estendendo a mão para você, e tentando te levantar do seu afundamento. Deus está te ajudando. E aí um conceito muito equivocado de cura entre nós católicos, atenção, você que está em casa também, não é? Nós temos um conceito muito equivocado de cura que a gente acha assim, que Deus vai fazer desse jeito com a gente, ó. A gente vai orar a Deus, por exemplo, você veio aqui hoje pedir a libertação da mente ansiosa. Aí, você hoje à noite vai dormir e amanhã cedinho você vai tomar o seu café e nunca, sumiu. Nunca mais você vai ter o que você teve até sábado. Você vai dormir e de manhã, bem cedinho, você não vai sentir mais nada, sumiu tudo. Gente, Deus pode fazer milagre? Pode. Mas a cura de Deus, ela não é assim. A cura de Deus, a cura é a saída do Egito. A cura na Sagrada Escritura é uma jornada, é uma saída, é um mover-se. Olha, Deus curou o povo de Israel andando com ele 40 anos no deserto. Por isso que a gente faz, por exemplo, antes da Páscoa, a gente se prepara a Quaresma, 40 dias, de oração, de penitência. A Quaresma por si, ela é uma cura, a cura da alma. Mas é um caminho, não é? Muitas pessoas fizeram lá, oraram, fizeram os 40 dias orando o terço da madrugada com Frei Gilson, por exemplo, né? Veja, é um caminho. Quantas pessoas curadas, quantas pessoas libertas, mas mover-se, sair, caminhada, não é? Então, a cura na Sagrada Escritura, ela acontece no caminho, ela acontece quando você coloca o pé. Tá? Quando Moisés estava diante do mar ali, e os cavaleiros, o exército do Egito atrás, olha, Moisés precisou colocar o pé naquela água, para que o mar pudesse abrir. Se você ficar parado, às vezes eu fico às vezes dando uma olhadinha ali nos comentários, até nas redes sociais ali da Canção Nova, depois de um encontro desse, uma palestra, aí o povo fica ali, né? Ai, eu queria que Deus me libertasse disso, eu queria que Deus me fizesse isso, me curasse disso. Deus está aqui, nem Pedro, Deus está aqui, ó, com a mão levantada. Mas você está saindo do seu lugar? Você está indo ao encontro dessa cura, dessa libertação? Você está, ao menos, pedindo a ajuda necessária? Saindo do seu silêncio? Porque o problema não é o sofrer. O sofrer, ele faz parte da nossa caminhada. Não existe salvação sem sofrimento, tá? Isso é uma regra básica do cristianismo.
Agora, qual é o problema? O problema é sofrer sozinho. O problema é você estar sofrendo em silêncio. É o silêncio que muitas vezes adoece. É o silêncio que nos quebra por dentro. Quantas pessoas, elas estão sofrendo por dentro, sofrendo, mas porque existe uma capa, e elas não têm coragem de pedir ajuda, né? Uma imagem a preservar. Atenção, você que está à frente da igreja, você que é padre, você que é líder na igreja, você que tem um ministério, não esconda o seu sofrimento mental por causa da imagem que você tem perante os outros. Uma hora você vai quebrar, uma hora você vai afundar como Pedro. Por quê? Porque o que adoece é justamente esse silêncio, é o guardar a dor. Quantas pessoas, meu Deus, a gente vê assim, né? Às vezes chegou ali até a tirar a própria vida e a gente fala, meu Deus, mas ninguém percebeu, ninguém notou. Não é? Até mesmo, né, dentro do clero no Brasil, às vezes padres, e a gente fica, né, escutando, porque tem isso, gente, é um sofrimento muitas vezes. E aqui eu quero, inclusive, fazer um alerta para nós homens, tá? Os homens que estão aqui, os homens que estão em casa. Nós, homens, aprendemos a guardar as nossas dores. Culturalmente, os homens têm esse problema de, né, esconder o seu sofrimento psíquico. Por isso que o índice, por exemplo, de suicídio, ele é muito maior entre os homens. Guardando a dor, guardando o sofrimento, né? Sem a coragem de falar assim, olha, por favor, eu estou precisando de ajuda. Não é? Então, meus irmãos, pedir ajuda, tá? Pedir ajuda. Se você quebrar uma perna, o que você vai fazer? Você vai falando só, ai Senhor, quebrei a perna aqui, está doendo, cura aqui, cura, por favor, cura. Você vai fazer isso? O que você vai fazer? Você vai para o hospital primeiro, né? E por que quando você está psiquicamente quebrado, por que quando você está com a alma quebrada, você fica só ali pedindo a Deus a cura e não vai procurar também a ajuda? É preciso sair então desse marasmo, não é? De ficar parado no mesmo lugar, porque Deus não vai te curar se você não se movimentar. Tá? Vamos repetir? Deus não vai me curar se eu não me movimentar. No ano passado, eu escrevi esse livro aqui, ó, tá? Uma luz na escuridão. Depois você pode passar ali na loja do Davi e comprar o livro. Como a fé e a ciência pode ajudá-lo a superar a ansiedade e a depressão. Tá? Tá ali, logo na porta, ali na nossa loja, você também pode, pela loja.cançãonova.com, adquirir. E, justamente numa parte aqui, no livro, na página 101, eu faço justamente essa reflexão de Pedro, não é? E aí eu falo aqui justamente de 3 palavrinhas que eu acho que é importante, tá? O que significa estender a mão? Significa ter a coragem e a humildade de pedir, olha, pedir, procurar e aceitar a ajuda. São 3 palavrinhas, tá? A primeira é pedir, depois procurar e depois
aceitar a ajuda. Tá? O que é então o pedir ajuda? E eu falo aqui, ó, pedir ajuda é o ato de verbalizar para uma outra pessoa o quanto este sofrimento está difícil de ser suportado. Como se você estivesse gritando dentro de um buraco. Então, o que é pedir ajuda? É verbalizar. Verbaliza, fala para alguém. Rompa com o silêncio. Olha, eu estou sentindo aqui essa dor, está muito forte dentro de mim. Aí você fala, mas Daniel, eu não tenho com quem falar. Você tem, claro que tem. É impossível que você não tenha. É impossível, vai na igreja. Olha, tem uma coisa que a gente precisa fazer hoje no Brasil, investir numa pastoral que está crescendo no Brasil, mas a gente precisa investir mais, chama Pastoral da Escuta. Já ouviram falar? Por favor, nós, padres, bispos, né, líderes nas paróquias, vamos investir na Pastoral da Escuta, porque as pessoas elas estão sofrendo sozinhas. Preparar pessoas para escutar as outras. A gente está vivendo num mundo de isolamento, é cada um no seu quarto, é cada um no seu smartphone, é cada um no seu canto. A gente precisa investir na pastoral da escuta. Agora, a pastoral da escuta, ela não é a terapia, tá? Terapia é uma outra coisa, depois eu vou explicar, tá? Mas as pessoas querem falar, e você que está em sofrimento psíquico, verbalize, fala, tá? Muitas pessoas têm receio de verbalizar suas angústias por medo de julgamentos, por poderem ser mal interpretadas ou por acreditarem que vão ser causa de preocupação. Quantas pessoas dentro de casa estão morrendo em silêncio, porque, como a gente disse ontem, elas não são validadas. E eu entendo o silêncio de muitas pessoas. Elas morrem em silêncio por quê? Porque se eu falar que eu estou sofrendo aqui em casa, não vão acreditar em mim. Se eu falar que eu estou com essa depressão, que eu estou com ansiedade, as pessoas não vão acreditar ou vão falar que é frescura. E eu entendo essas pessoas, porque na grande maioria das vezes, as pessoas ao nosso redor, né, o ambiente tóxico ao nosso redor, ele não valida a nossa dor. Faz pouco caso daquilo que a gente está sentindo, dos nossos sentimentos. Mas não é por causa disso que você vai ficar com o seu sofrimento aí guardado. Se dentro da sua casa não tem alguém que acolhe a sua dor, por favor, procure um lugar onde você possa falar. Agora a segunda palavra, depois de pedir ajuda, é procurar. Tá? É o segundo ato depois de ter rompido os grilhões da verbalização, como uma escada de salvamento que é descida para alcançar você neste buraco depois do grito. Procurar significa ir atrás de pessoas que possam ajudar efetivamente, não é? Como profissionais da saúde, amigos, líderes espirituais bem preparados. Olha aqui, está o caminho. Se o seu problema é de saúde mental, é de depressão, é de ansiedade, não é? E você está naquele estado, como eu falei ontem, já está atrapalhando a sua vida, você precisa procurar um profissional da área da saúde, um médico, um psicólogo. Eu sei que não é um serviço que é muito acessível à população. Hoje o Brasil, ele está entre os ele está num ranking de saúde mental, ele ocupa, se eu não me engano, o 3º lugar de países com mais problemas de saúde mental. Mas nós não temos políticas públicas para acolher essas pessoas em sofrimento psíquico. Nós temos os CAPs, né, nos municípios, mas mesmo assim é muito difícil, às vezes as pessoas ficam muito tempo na fila para poder passar no psicólogo, no psiquiatra. Mas você também pode procurar, não é?
pessoas bem preparadas dentro da igreja para você fazer uma boa direção espiritual. Não é terapia, mas pelo menos você não está desamparado, desamparada. Tá? E depois de pedir ajuda, procurar ajuda, é hora de aceitar a ajuda. E por que eu coloquei o aceitar a ajuda? Porque muitas pessoas, elas resistem muitas vezes. As pessoas, elas resistem. Então, se você já gritou, não é? Está na hora de subir a escada, ou seja, de aceitar aquilo que foi proposto para vencer essa fase difícil. Se o primeiro ato exigiu coragem, este último ato vai exigir humildade e obediência. Tá? Principalmente você que está em tratamento. Muitas vezes você está ali fazendo um caminho de tratamento e você não é obediente ao seu tratamento. Aí você fala, não está adiantando porque você não está fazendo correto. Não está adiantando, por exemplo, porque você está com essa ideia maluca de, eu não quero ficar a vida toda tomando remédio. Aí você tira o remédio. Aí você passa uma semana bem. Na outra semana, você está mal de novo. Você não foi humilde. Você não foi obediente. Tá? Então aqui, depois vocês adquiram esse livro, tá? Ele eu procurei aqui ser bem didático, nada muito técnico, para ajudar você a superar a ansiedade e a depressão. E tem também os livros do Padre Adriano Zandoná, não é? Enfim. Agora, por que será que nós temos esse receio de pedir ajuda? Tá? Como eu falei aqui, a primeira coisa que as pessoas relatam é vergonha. Tá? Nós aprendemos desde pequenos, desde criança nós aprendemos que demonstrar dor é sinal de fraqueza. Nós aprendemos desde pequenininho, principalmente nós homens, né? Homem não chora, não é? Levanta, menino, seja forte, levanta daí, não foi nada. Então a gente vai aprendendo na vida, não é? Que manifestar a fraqueza, né? Ou que manifestar a dor é sinal de fraqueza. Hoje também a gente vive na chamada cultura da performance. Ou seja, nós só temos valor se nós estivermos bem. As pessoas só olham para a gente se a gente estiver ali, legal, dando alguma coisa para essas pessoas. Depois, a religiosidade distorcida, aquilo que eu falei aqui. Nós acreditamos que quem tem fé não pode sofrer, não pode ficar doente. Isso, de uma vez por todas, a gente precisa abolir do nosso meio. A ideia de que quem tem fé não pode adoecer, não pode ter ansiedade ou depressão. E depois também essa autossuficiência tóxica, né? A gente acha que pedir ajuda é fracassar. Até que os sintomas, eles aparecem como o grito do nosso corpo, o grito da nossa alma, né? Então, a ansiedade é muitas vezes um pedido de ajuda não verbalizado. A ansiedade é muitas vezes esse pedido de ajuda de quem já há muito tempo está com um copo cheio. Está guardando por muito tempo os sofrimentos na alma. E o corpo vai reagir. A depressão muitas vezes é a exaustão de quem segurou tudo sozinho por muito tempo. A idade, geralmente, isso cada vez está mais cedo, mas assim, o maior número de pessoas com crises de ansiedade e depressão são pessoas da meia-idade. Ali por volta dos 50 até 55, 60 anos. Geralmente atinge essas pessoas.
E muitas vezes essas crises, elas são decorrentes de pessoas que guardaram e que já estão sustentando esse sofrimento há muito, muito, muito tempo. Pensa por quanto tempo você está aí, segurando muita coisa. O seu copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E daqui a pouco, pisa. Então, a enfermidade muitas vezes, como a ansiedade e a depressão, é uma forma que o seu corpo está utilizando para falar para você, olha, você segurou por muito tempo. Tem uma frase do psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, que ele diz assim, a depressão, ela é como uma dama de preto. Tá? Se ela chegar na sua casa, não manda ela embora. Convida ela para entrar, senta ela na mesa, ofereça um café e escute o que ela tem a lhe dizer sobre você. Então, muitas vezes, essa coisa ruim que a gente sente, que é sofrido, que atrapalha bastante a nossa vida, muitas vezes essa enfermidade, ela tem um para quê na nossa vida. Essa ansiedade, muitas vezes, ela está tentando mostrar alguma coisa que você ainda não enxergou. Talvez, na grande maioria das vezes, é isso. Você já está, saturado de tanta coisa que você vem guardando. Que você vem segurando sozinho. Que você vem suportando no silêncio. E aí, esses sinais no seu organismo aparecem, inclusive, desculpa o termo, como uma providência. E se ajuda um pouco você, pode ser que essa fase que você esteja passando muito difícil, de crise de ansiedade, seja inclusive a sua salvação. Eu ouso dizer isso. Quantas pessoas acordaram para a vida depois de uma crise, depois que o corpo colocou ela assim, Tem uma pessoa que eu conheço, que eu acompanhei por um tempo, assim, muito ativa, Muito ativa, fazia tudo, resolvia um monte de problema, Assim, era uma pessoa que você olhava, falava assim, nossa, como essa pessoa é trabalhadora, essa pessoa trabalha demais, ela faz 10 coisas ao mesmo tempo, até que caiu. Até que o corpo falou assim, olha, se você não parar, eu vou te parar. E preste bem atenção, a doença, ela não aparece de uma vez assim, não aparece abruptamente, tá? O nosso corpo, ele é inteligente e ele vai dando sinais. E se você vai negando esses sinais, se você vai negligenciando os sinais que o seu corpo vai dando, uma hora não tem jeito. Então, por favor, vamos tirar a nossa dor do escondimento. A verdadeira coragem não é cair, não é afundar como Pedro estava afundando. A verdadeira coragem é gritar por ajuda quando nós estamos caindo. Então, se você está cansado, diga, eu estou cansado, está demais para mim. Eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinha. Eu preciso de ajuda. O maior ato de coragem de São Pedro, nessa passagem bíblica aqui, o maior ato de coragem de Pedro não foi andar sobre as águas.
foi estender a mão e pedir ajuda. Salva-me, Senhor. O maior ato de coragem seu não é mostrar que você é forte o tempo todo. O maior ato de coragem é saber a hora de pedir ajuda. E ter a humildade de estender a mão e falar: eu não posso mais caminhar sozinho. Lembra daquela musiquinha? Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Você não pode mais sozinho. Você não pode também sofrer sozinho. Rompe o silêncio. Faça como Pedro. Você está afundando? Não tem problema, você está afundando. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos estar assim, afundando em algum problema, em alguma dificuldade. Mas a coragem do cristão é saber pedir ajuda. É saber, como a Aline falava ontem, saber o seu próprio limite. Saber estender a mão e dizer: Senhor, salva-me. Salva-me. Meus irmãos, tem muita gente morrendo sozinho nesse mundo. Tem muita gente sofrendo e morrendo em silêncio. E nós não podemos deixar. Porque, em primeiro lugar, a comunidade, o cristianismo é comunidade. O cristianismo é comunidade. É inadmissível uma pessoa que está ao nosso lado, uma pessoa muitas vezes de caminhada, está sofrendo sozinho, está sofrendo sozinha, e não encontrar uma mão que possa tirar ela desse mar. Nós não podemos deixar as pessoas sofrendo sozinhas. Mas, por favor, você que está me ouvindo agora, se você está no seu silêncio, em nome de Jesus, quebre o seu silêncio. Em nome de Jesus, quebre o seu silêncio. Se você já ficou muito decepcionado, quando você falou do seu sofrimento aí na sua casa, as pessoas não te acolheram, procure outras pessoas. Procure a igreja mais próxima, procure o padre, o sacerdote, procure alguém da acolhida na sua paróquia, procure alguém, mas por favor diga: eu não posso mais sozinho. Eu preciso pedir ajuda. Qual o seu pedido de ajuda hoje? O que você tem para falar para Deus hoje? Feche um pouquinho aí os seus olhos. E pensa justamente, se você não é essa pessoa que está afundando como Pedro. Pensa se você não é essa pessoa que está aí, há muito tempo já parece que você está afundando. Só que muitas vezes no seu orgulho, você não tem estendido a sua mão e dito: Senhor, salva-me. Você não tem se posto a caminho, você não tem posto-se em movimento. E você tem sofrido muito só. O mal hoje não é o seu sofrimento em si, mas o como você tem lidado com esse sofrimento de forma muito secreta, muito sozinho, muito solitário. Você se sente até muito só. Você acha que se você falar, você vai estar incomodando as pessoas. Você vai estar sendo um peso. E na verdade, Deus está estendendo a sua mão. Deus quer te tirar desse fundo. Deus quer te tirar desse mar revolto. Deus quer te tirar dessa ansiedade. Deus quer te tirar da depressão. Mas Ele quer te tirar através do seu pedido de ajuda. E Ele vai apresentar essa pessoa, estas pessoas, para te tirar do fundo desse afundamento.
desse mar agitado.